Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto. Só que antes de contar pra vocês tudo o que aconteceu no dia que a minha filha nasceu, eu vou contar pra vocês o início. Como eu descobri que tava grávida, sabe? Como foi a minha gestação, né? Então, eu descobri que tava grávida 13 de novembro de 2024, ano passado. Eu, assim, desconfiava que eu estava grávida, só que eu não tinha aquela certeza, né? Tanto que eu achei que quem estava grávida era uma amiga minha. Aí eu falei, ela falou, vamos fazer os testes juntas, né? Aí eu mais meu namorado fui pra casa dela, né? Que atualmente é meu esposo, pai da nossa filha, né? Aí ela fez primeiro, não deu nada. Ai, menina, eu fui fazer. Ah, subiu um risquinho, depois subiu outro. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar quente. Gente, eu tava acreditando, porque da outra vez eu também fiz testes, acho que eu cheguei a fazer 3, e não deu nada, né? Tanto que minha menstruação tava atrasada há 40 dias e um pouco mais. Na primeira vez não deu nada, eu falei, vai ser a mesma coisa, tá atrasada há mais de 40 dias e vai dar negativo. Gente, fiquei nervosa. Fiquei sem reação e ao mesmo tempo fiquei feliz, sabe? Um monte de emoção. Aí no mesmo dia a gente ligou pros pais dele, fez chamar de vídeo, porque, como eu falei pra vocês, né? Os pais deles moram lá. Os pais dele, né, moram lá em Corumbá. Aí a gente ligou pro irmão dele, ligou pra irmã dele, né? Contou, enfim. Ai, foi muito bom aquele dia, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava preocupada, ao mesmo tempo que eu tava nervosa, enfim. Aí depois que teve meu pai, né? Aí foi aquela coisa, né? Depois o pai ficou assim, porque ele falava assim, filha, não engravida agora, você é nova, faz faculdade, essas coisas. Porque, tipo assim, eu terminei minha escola, só que eu não tinha feito faculdade ainda, né? E o sonho do meu pai era que eu fizesse faculdade. Então, a vontade dele é que eu tivesse uma filha, um filho, depois da faculdade. Só que veio antes, né? Mas depois o pai ficou de boa, ficou feliz que ia ganhar uma netinha, né? Foi tudo aquela coisa. Meu irmão ficou feliz porque ia ganhar a primeira sobrinha dele. E na hora que minha filha acordou, né? Essa gordinha, ela acordou aqui, né? E tá querendo falar já. Aí tá bom, né? Aí depois disso, comecei a fazer os exames, né? Aquela coisa, sabe? Fiz ultrassons, enfim. Tá ficando bravo, parece? Ê, Luna. Minha gestação foi bem tranquila, né? É uma coisa que eu tive durante... Eu vou ter que parar um pouco o vídeo, tá bom? Mas já já eu volto, tá? Eu termino de contar pra vocês, tá bom? Oi, gente, voltei aqui. Hoje é dia 30... Não, na verdade hoje é dia 31, né? Sexta-feira. Eu comecei a gravar o vídeo no dia 29. Só que eu não consegui, porque, como eu falei pra vocês, minha filha começou a chorar. A fralda dela tava cheia, aí tive que trocar ela. Aí eu tive que dar TT pra ela. Enfim, não deu pra terminar quarta-feira. Aí eu voltei hoje, na sexta-feira, pra continuar o vídeo pra vocês. Tá. Eu falei pra vocês, na primeira parte do vídeo, que eu descobri que tava grávida no dia 13 de novembro, tá? Aí, dia 18 de novembro, eu fiz o teste de sangue. Aí, tive certeza que eu realmente tava grávida. Comecei o pré-natal, dei início ao pré-natal. Aí, no dia 6 de dezembro, eu tive minha primeira ultrassom, né? Aí, foi detectado, tava com 9 semanas e 3 dias. Significa que quando eu descobri que tava grávida, eu tava com 7, 6 semanas mais ou menos, né, de gestação. Beleza. Quando eu soube que tava grávida, eu pesava 78 quilos e 5 gramas, né? Mais ou menos isso. Só que até o final da minha... Não, eu pesava 79 quilos e 5 gramas. Aí, no final da minha gestação, que foi no dia que a minha filha nasceu, eu já tava com 97 quilos, gente. Eu engordei o quê? 19 quilos? Quase 20 quilos eu engordei na minha gestação todinha. Bastante. Depois eu tive minha segunda ultrassom, que foi a morfológica. Morfológica é aquela que dá pra detectar, né? Detectar se o bebê vai nascer com algum problema em saúde, né? Eu tive que fazer no particular, porque no público eu só tinha gratuito para gestantes que tinham gravidez de risco, né? Como a minha não tinha risco, eu tive que pagar, né? Foi mais ou menos R$ 550, né? Aí eu fiz um particular na morfológica. Não deu nada, graças a Deus. Quando eu fiz, eu tava com 13 semanas e 3 dias. É isso? Vou ver. Eu tava com 13 semanas e 3 dias. E a minha bebezinha na ultrassom, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui está ela. É pra vocês verem, né? Tá.
No dia 31 de janeiro, eu fiz a minha terceira ultrassom, né? Que foi pra descobrir o sexo da minha filha, né? Que, enfim, era uma menina, né, gente? Muito linda. Tanto que ela tava de costas na ultrassom, pra vocês terem uma ideia. Mas deu pra ver, né? Deu pra ver que era uma menininha. Aqui, ó. Ela tava de costas, bonita. Aí descobri que ia ser aluna. Não Caleb, ia ser uma aluna. Ia ser aluna, na verdade, né? Caleb porque eu falei bem assim com meu esposo. Se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, ele escolhe o nome. E como tem a menina, ia ser aluna. Aí, se tivesse sido menino, ia ser Caleb. Muito lindo também, Caleb. Tá. Aí, no dia 23 de fevereiro, minha filha começou a chutar. Ela começou a mexer. Sério. Sentir mexer na sua barriga é uma sensação tão gostosa, sabe? Sentir aqueles chutinhos que às vezes doía, mas era tão gostoso sentir mexer. Sério, a primeira vez que ela mexeu, eu cheguei a levei um susto. Eu lembro que era um domingo, bem de noitinho, acho que era umas 7, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, né? E sério, eu cheguei a levei um susto. Eu acho que eu mexi umas 2 vezes, mais ou menos. E pra você ter uma ideia, demorou pro meu esposo sentir ela mexendo, porque sempre que colocava a mão na barriga, ela parava de mexer. Ela era desse jeito. Ele foi começar a sentir ela mexer lá pelas 30 semanas, né, de gestação. Ela era sapeca na barriga. Ela gostava que só eu sentia, vocês acreditam? Aí eu tive a minha quarta ultrassom. Na minha quarta ultrassom, eu descobri que minha filha tava com porção no ventre. Ela tava um feto grande, né, pra idade gestacional. Aqui eu tava com 28 semanas, minha filha pesava 1 kg e 435 gramas e media 39 centímetros, né? E eu acho que isso foi causado pelo fato que eu e o pai dela tem uma estatura grande, né? Então, por isso que a filha acabou nascendo muito grande, né? Porque eu tenho 1,70 m, o pai dela tem quase 1,80 m. Então, acabou que eu acho que tudo isso influenciou, né? Pra que ela fosse um feto grande. Tanto que ela era um percentual 90, né? Próximo do percentual 90, bebê gig, né? Que é como as pessoas falam. A ultrassom, que foi a minha penúltima, antes da filha nascer, ela pesava 2 kg, 644 gramas e media 47 centímetros, 3. E aqui dá pra ver que já era uma menina, né? Nessa ultrassom que eu fiz em 21 de maio, dá pra saber que já era uma menina. Aí confirmaram pra mim, né? E eu tava com 34 semanas e 1 dia aqui já. Tá. Aí minha última ultrassom, que foi 4 dias, Não, foi 5 dias antes de minha filha nascer. Eu tava com 39 semanas e 3 dias. Minha filha pesava 3 kg, 847 gramas e media 52 centímetros, bem dizer. Bom, eu acho que antes de completar 40 semanas, com 37, 36, acho que foi 37, 38, na verdade. Eu vi algumas dicas na internet que algumas grávidas, né, faziam, né, pra adiantar o processo, né, pra que o bebê viesse rápido. Tinha alguns casos que realmente dava certo. Aí eu falei, vou fazer, porque eu tava com 37 semanas, nada minha filha crescer. Não, nada minha filha nascer, né? Eu falei, vou fazer. Aí eu comi tâmaras, eu fiz o chá de casca de abacaxi com canela, né, gente? E 2 dias antes de ela nascer, no dia 6, que foi no domingo, eu fiz caminhada, fiz exercícios naquelas negócios de tipo academia que a prefeitura de Mendes faz no centro da cidade, sabe, nos parques. Aí eu fui lá, fiz exercícios. E esse vídeo é no dia 6/7, no domingo. Essa sou eu fazendo exercícios, né? E essa é minha barriga, pra vocês verem, minha barriga tava muito grande, gente, grande demais. Acho que foi na segunda-feira, lá pelas 6, 7 horas, quando eu fui ajeitar a janta, eu comecei a sentir umas contração. Dor aqui nas costas, na coluna, né? Aí eu falei, meu Deus, eu acho que a filha vai nascer. Aí eu já liguei preocupado com meu esposo, ele tava no trabalho, ele nem tinha chegado. Tá bom, aí durante a noite foi piorando, né? As dores foram ficando mais fortes, né? Acho que umas contraçãozinhas de 3 minutos, né? Aí eu acho que lá pelas 3 horas da manhã, no dia 8, que foi quando ela nasceu, meu tampão saiu. 2, 3 horas da manhã, meu tampão saiu. Eu até falei pra gente na segunda, dia 7, só que eu falei, vamos no nosso último pré-natal, né? Eu vou fazer no último pré-natal. Porque assim, né?
Aí eu acabei indo no pré-natal meu, que foi dia 8, acho que eu saí de lá, eu já fui pra maternidade, né? Aqui da minha cidade. Meu esposo até falou, vamos levar as bolsas. Eu falei, amor, vocês nem vai nascer agora. Enfim, ela ia nascer. Aí a gente foi pra lá. Aí a gente chegou lá umas 4 e pouquinho, mais ou menos. Não, acho que não, chegou um pouco mais cedo, na verdade, né? Eu não lembro muito bem. Mas eu sei que era mais ou menos umas 5 horas eu fui atendida. Aí a doutora falou, perguntou se eu realmente queria um parto normal, né? Porque ela tava muito grande, ela chegou a ver meus exames e viu que eu tava muito grande, né? Aí ela falou que eu ia fazer uma ultrassom primeiro pra ter certeza do peso dela, de quantos centímetros ela tava, pra ver se tinha como ter um parto normal ou um parto cesárea. Eu acho que eu tava dilatando 5 centímetros quando eu cheguei lá, de 3 a 5 centímetros, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era uma coisa assim. Aí eu fiz uma ultrassom, lá foi visto que minha filha tava pesando 4 quilos e acho que 800 gramas, com 52 centímetros, aí não tinha como, né? Tinha que ser cesárea mesmo. Aí foi preparando tudinho, meu esposo foi ver em casa, buscou as bolsas, né, buscou a mala maternidade. Aí, 6h52 da tarde, minha filha nasceu. Com exatos 5 quilos, 582 gramas, medindo 52 centímetros e meio. Minha filha nasceu bem gordinha. A doutora perguntou se eu tive diabetes gestacional. Eu não tive diabetes gestacional. Eu só cheguei a ter anemia, mas fui tratada com sulfato ferroso, né? E infecção de urina. Mas infecção de urina na gravidez é algo que, tipo assim, você aumenta, tipo, dobra a possibilidade de você ter infecção de urina quando você tá grávida, né? Você segura um pouco, vai no banheiro, ou você toma pouca água, tudo isso. Aí tá. Sério, eu nunca imaginei sentir o que eu senti no dia que minha filha nasceu. Sério, tipo, a primeira coisa que eu senti quando ela nasceu, que eu vi o chorinho dela, senti, sabe, aquele frio na barriga. Sério, senti aquela coisa tão gostosa, senti uma coisa tão boa. Chorei, me derramei em lágrimas, eu e o pai dela. Porque, nossa, quando ela nasceu, você pensa um monte de coisa, tipo assim, você fica feliz, sabe? Eu imaginava aquele momento, quando tava grávida, assim, muitas vezes na minha cabeça, eu não via a hora de acontecer. E quando aconteceu, eu chorei demais. Ai. Tipo, eu vi, meu Deus, agora eu sou realmente mamãe. Agora eu tenho uma filha. Tipo, pode pensar, eu fico um pouco emocionada, tipo, de relembrar tudo que eu vivi naquele momento. Eu anestesiada, né? Porque eles te dão uma anestesia bem forte, assim, sério, que você fica sem mexer as pernas por mais ou menos umas 6 horas, né? Tá. Aí após a filha nascer, fui pra uma outra sala lá, dei um pouco de TT pra ela, né? Aquela coisinha tão pequenininha. Ai, gente, toda branca, porque nasce aquela pele, eu não sei explicar, mas foi toda branca, eu esqueci o nome, né? E cabeluda, minha filha nasceu cabeluda, meu Deus do céu, nasceu com cabelo pra dar e vender ela. E agora o cabelo dela tá bem mais maior, tá começando a ficar meio encaracolado. Eu acho que o cabelo dela vai ser ondulado, né? Aí deu o primeiro TT dela, depois eu fui pro meu quarto, né? Depois ela foi pra lá. Todo o tempo meu esposo tava junto, né? Porque tinha que medir ela, pesar certinho, né? Aí colocaram a roupinha nela. E eu tava no quarto, eu fiquei um tempinho sozinha lá até. E eu sem se mexer, porque eu tinha que ficar 6 horas sem se mexer, né? Sem mexer muito o pescoço, as pernas iam voltar normal depois de 6 horas mais ou menos. Depois de 6 horas eu podia comer, beber água. E eu tava morrendo de sede. Eu acho que tudo isso era assim, você morre de sede, tipo, você fica com muita vontade de beber água e você não pode, só depois de 6 horas. Nossa senhora, depois que eu pude beber água, eu tomei uns 6, 8 copos. Sério, de tanta sede que eu tava. A cesárea, a injeção que te dão pra você ter uma cesárea, te dá coceira. Aí fica um tempo você se coçando. Ó, me deu falta de ar, eu não vomitei. Mas me deu uma falta de ar que eu achei que, enfim, Deus me livre, mas eu achei que eu fosse partir, porque tanto que me deu falta de ar, eu não tava aguentando mais ficar deitada. Sério, eu achei que eu fosse desmaiar. Meu Deus amado. Ai, minha gente. Aí meu esposo também já ficou preocupado, né? Porque, enfim, eu tava com muita falta de ar naquela hora. Meu Deus do céu.
Mas enfim, aí eu fui pro meu quarto, como eu falei pra vocês. A parte mais dolorida, eu acho que da cesárea é assim que você faz a cesárea, porque elas, acho que de 1 hora, elas têm que ir lá apertar a sua barriga pelo menos umas 2 vezes, que acho que passa soltar os pulsos. Quando faz os pompos, eu não sei explicar direito, mas aperta a sua barriga. Eu acho que a parte mais dolorida da minha cesárea foi essa. Aí tá. Aí tem a adaptação do bebê, né? Que aprende a pegar o peito. Os primeiros dias é realmente muito dolorido, porque o bebê tá aprendendo a pegar o peito. Seu bico fica sensível, seu peito fica todo cheio de leite, né? Fica pedrado. Dependendo porque não mama, o bebê no começo não mama também, né? Aí fica pedrado, aí dói o peito. Mas isso eu acho que mais ou menos um mês. Depois que eu fui um mês, mais ou menos, acho que até um pouco antes de um mês, tava bem mais de boa a amamentação. Sério, tava muito mais tranquilo. Eu continuo, né? Passando pomada no meu bico, né? Do meu peito. Mas naquela época, que não era mais dolorido, mas ficou depois tranquilo. Agora a amamentação é mais tranquilo. Sério, e passa muito rápido essa fase. E mesmo tudo isso que aconteceu, né, que é a parte da amamentação no começo, eu queria voltar. Porque, mano, eu já tô tão esperta. Ela tá quase gateando, bem dizer. Tipo, parece que foi ontem que ela nasceu. Sério, daqui a pouco meu filho tá com 6 meses, vai começar a se alimentar. Daqui a pouco tá com 1 ano, já começa a andar. Aí depois que 1 ano, 6 meses, já começa a falar. Não sei quantos anos o bebê começa a falar, né? Gente, passa muito rápido. Um piscar de olhos, sua filha já tá aí andando, falando. Sério, passa muito rápido essa fase, então tem que aproveitar demais. Por isso, toda hora eu tô jogando foto dela, ou gravando vídeo, ou conversando com ela, gravando vídeo do sorrisinho dela. Sério, ela falando, querendo falar já. E, tipo, é muito bom você ver uma pessoinha crescendo, tipo... eu vou estar aqui da primeira fala dela, eu vou estar aqui no primeiro passinho dela, eu quero estar gravando tudo, no primeiro dia de introdução alimentar dela. Tanto que eu só quero voltar a trabalhar depois que ela fizer 1 aninho. Até então, eu vou estar aqui com ela. Eu quero estar aqui pra ver todos os momentos, eu não quero perder nada. No momento eu tô de férias, né? Eu tive uma licença maternidade, foi 4 meses, agora eu tô de férias. Minhas férias acabam dia 18, mas eu vou sair, vou pedir minhas contas. Aí eu vou cumprir meu aviso, mas meu esposo vai estar de férias ainda, então ainda vou ficar com ela. Enfim, aí eu vou sair do meu trabalho. Só pra poder ficar com a minha filha. Não quero deixar ninguém cuidando dela. Só depois do aninho. Eu e minha esposa conversa pra ver se a gente vai pagar uma babá ou se a gente vai pôr na creche, a gente vê direitinho. Mas até ela fazer um aninho, eu quero estar aqui com ela. Não quero perder nada desses momentinhos. Entendeu? Mas eu acho que resumidamente foi esse o vídeo. Eu não sei muito bem o que falar no relato de parto. Eu acho que foi esse o meu relato de parto. Contei um pouco pra vocês o comecinho de quando no dia que o filho nasceu, tudo que eu fiz, um pouco de coisa que eu fiz pra que adiantasse o processo, da tâmara, da casca de abacaxi, né, do suco de casca de abacaxi, do chá, na verdade, né, com canela, do exercício, porque fala que fazer exercício é muito bom, tanto que, não sei, se for uma das 3 coisas, ou realmente estava na hora. Só sei que um dia antes dela nascer, eu tava lá assistindo contração. E no dia próximo a esse dia, no dia próximo o filho nasceu, então, façam exercícios. A partir de 36 semanas, que vai fazer caminhada, que vai fazer agachamento, sério, comecem, porque... Não sei se foi isso, eu sei que quando eu ficar grávida de novo, porque eu ainda quero ter outro filho. Daqui a um tempo, né? Vamos esperar a filha ficar mais velha, né? Com 36 semanas, 35, eu já vou estar fazendo exercício pra adiantar. Porque a grande probabilidade, né, da minha próxima gestação, a minha filha ou filho nascer com o mesmo peso da Luna, né? Enfim. Mas eu acho que foi esse o vídeo. Obrigada pra quem assistiu até aqui, tá bom? Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!